Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é Genil, do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história do nosso querido Monkey D. Luffy. Um jovem que se tornou usuário de uma Akuma no Mi acidentalmente quando ele era uma criança. A Akuma no Mi eu acho que chamou a atenção dele. Ele comeu a Akuma no Mi que o governo mundial, que o Imo-sama, quer que seja conhecida como Gomu. Gomu no Mi é uma fruta da borracha, mas é a verdadeira identidade dessa fruta é a fruta que tem fugido do governo mundial há muito tempo. Que o governo mundial não consegue pôr as mãos nessa fruta. E sim, estou falando dessa fruta Hito no meu modelo Nika, que é o deus do sol, o guerreiro da liberdade, que estava sob a posse do poderoso pirata Shanks e da sua tripulação, o ídolo de infância de Luffy, ou seja, falaremos de One Piece. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Vegapunk consegue retomar o controle dos pacifistas, né? Ele consegue retomar e os pacifistas começam a atacar, fazer eles atacarem os marinheiros, né? Por quê? Porque assim eles poderiam tentar dar um jeito de fugir dali. Mas o Vegapunk estava preocupado com a Bonnie. Ele estava preocupado com a Bonnie. Por que ele estava preocupado com a Bonnie? Por quê? Porque daqui a pouco chegamos à parte da história da Bonnie e do Kuma. Eu quero ver muita gente vai chorar nessa história, porque é uma história muito triste. Principalmente a história do próprio Kuma é um pouco mais triste que a própria história da Bonnie. A história do Kuma é um pouco mais triste, né? Mas vocês vão entender, quem lê o mangá sabe como que é a história do nosso querido Kuma, né? Que ele era de uma raça dos vulcaneiros, que era uma raça antiga que foi escravizada, né? E aí depois ele, não sei o que aconteceu, ele comeu a fruta do urso, enquanto o outro comeu a fruta de não sei o que, e acabou. Eu acho que ele tava lá na guerra lá contra os próprios caras lá, e aí acabou tendo a fruta do dragão e a fruta do urso. Ele acabou comendo a fruta do urso, né? Do Nikyu no Mi, eu acho que é isso, a fruta da pata do urso ali, a patinha que ele tem agora. Depois ele foi transformado num robô sem alma, sem sentimentos, mas eu acho que essa alma e esses sentimentos estão voltando agora. Por que que eu digo isso? Porque ele está simplesmente tentando derrotar o governo mundial, derrubar o governo mundial, juntamente com os revolucionários, né? E ele tá indo atrás da Bonnie, ou seja, ele ainda se lembra da própria filha. Ele se lembra da própria filha, né? Não é filha dele, até porque não é do sangue dele, mas ele adotou ela, praticamente. Então, ele a considera como se fosse sua filha. Então, ele se lembra assim, ele tem sentimentos por ela. Por mais que ele pareça ser um robô sem alma, um ciborgue sem arma, sem alma, né? Ele ainda assim, eu acho que os sentimentos dele estão voltando. Principalmente agora, mano. Eu acho que agora o motivo mais louco desses sentimentos do Kuma estarem voltando é por causa do despertar do Nika. O guerreiro da liberdade está despertado, né? E esse episódio vai começar a tornar o arco de Egghead ainda mais pior. Por quê? Né? Só que o maior risco ainda estaria por vir. Por que que eu digo isso? Porque a situação de Egghead vai acabar piorando ainda mais. Com... Por quê? Porque São Saturn vai fazer o seu primeiro movimento. Ele vai pisar dentro da ilha, dentro da sua forma verdadeira, da forma da sua fruta verdadeira, né? Dentro da sua própria forma, entendeu? Aquela forma que o próprio Sabo acabou vendo, aquela forma que matou o Rei Cobra, que foi ele que matou o Rei Cobra. Só que resolveram pôr a culpa no Sabo, né? Mas ele não é culpado de nada, né? Só que a Bonnie não sabia contra o que todas as Mugiwaras, incluindo ela, iriam lutar. Porque ela queria obter a sua vingança pelo que aconteceu com o seu pai, né? Por quê? Porque foi o São Saturn que transformou o Kuma naquele Kuma que conhecemos hoje, né? E eu acho que ele tem uma
certa pontinha de lembrança dos próprios sentimentos. Eu acho que ele até pediu pro Vegapunk, porque ele acabou ficando protegendo o navio dos Mugiwaras lá quando eles voltaram do time skip, né? Quando o Frank chega lá, o Kuma estava protegendo o barco, estava tudo estraçalhado, tudo quebrado, tudo ferrado, mas ele estava protegendo o barco, né? O Sunny. Ou seja, deve ter alguma coisa envolvendo ali que ele resolveu proteger o barco dos Mugiwaras, né? E quando, pois ele é um dos 5 anciãos, né? O São Saturno é um dos 5 anciãos que derrotaram o Joy Boy no passado. Só que agora eu acho que não vão conseguir mais não. Por quê? Porque o Luffy vai ficar ainda mais forte, né? Luffy tem todas as batalhas que ele vivenciou até agora e ficou ainda mais poderoso. E agora vem tentando escapar ali, derrotando os 5 anciões para tentar fugir dali. Ele não vai derrotar praticamente, ele só vai bater de frente e depois vai fugir da ilha para ir para Elbaf. Na verdade, isso vai acabar tornando ele bem mais forte. Só que chegando em Elbaf, além dele, o Usopp também vão ficar mais forte. Eu acho que até a tripulação dos Mugiwaras inteira vai ficar mais forte em Elbaf, né? Mas o Luffy vai ficar ainda mais, com certeza, eu espero, né? Eu espero que ele fique ainda mais poderoso do que ele tá agora. E aí vai chegar um momento que ele vai despertar a sexta marcha, que eu acho que vai acontecer isso. E falando que ele estava chegando no limite da sua quinta marcha, o Kizaru acaba vendo que ele estava chegando no limite, né? Mas mesmo o Luffy consegue jogar o Kizaru longe, mas infelizmente ele acaba saindo da sua forma de Gear 5. Mas o próprio São Saturno já estava na ilha. São Saturno já estava dentro da ilha. O que acaba apavorando algumas pessoas e por acabarem falando mal dele, da sua forma, acaba matando essas pessoas, né? E aí ele olha pro Luffy, que estava no formato da sua Gear 5, e fala Nika. Ou seja, ele tem um certo rancor. Ele não queria que Nika estivesse ali naquele momento. Mas, infelizmente, eu acho que o governo mundial inteiro vai cair quando o Luffy enfrentar ele, né? O Luffy vai enfrentá-los, né? E vai sair vitorioso. E o Zoro continua sua luta lá com o Rob Lucci. O Sanji consegue salvar a Bonnie lá. E o São Saturno aparece através de vários círculos mágicos, né? E aí, quando o Vegapunk desce lá embaixo, ele acaba dizendo o nome do São Saturno. E aí é que o problema ataca. Porque a Bonnie acaba acordando, pegando uma espada e fincando no próprio São Saturno. Mas eu acho que isso não vai fazer nem cócegas no Saturn. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.